Olá pessoal, então vamos começar aqui com a aula de exercício, sobre força resultante e leis de Newton. Primeiro exercício está dizendo o seguinte, olha, sobre uma partícula. O que é uma partícula? Um corpo bem pequenininho, em que as dimensões dele não serão levadas em consideração, tá? É uma formiguinha, vamos pensar assim. Então, sobre uma partícula, agem 4 forças representadas na figura. E o exercício quer saber qual a intensidade da força resultante sobre a partícula. Então, o que é força resultante? É você juntar todas as forças num único pacote, numa única força. Como que eu vou fazer a junção aqui? Você começa, nesse caso aqui, juntando as forças que estão na mesma direção. Lembre-se que direção é horizontal e vertical. Então eu vou juntar essas duas forças que estão na horizontal e vou juntar essas duas forças que estão na vertical. E aí eu vou fazer o seguinte, só para me organizar, tá? Eu vou chamar aqui de F1, vou chamar aqui de F2, vou chamar aqui de F3 e vou chamar aqui de F4, só para me organizar. Então, como que eu vou calcular a força resultante? Eu vou juntar F1 com F3 e F2 com F4, tá? F1 e F3 têm mesma direção e sentido oposto, correto? Então, como que eu calculo a força resultante no eixo X? Vamos usar o plano cartesiano como referência, tá? Eixo Y, eixo X. Você imagina que aqui tem um eixo X, você imagina que aqui tem um eixo Y, tá? Então, a força resultante em X vai ser F1 e F3. Eu vou somar os módulos ou eu vou subtrair os módulos? Eu vou subtrair os módulos, correto? Então, eu vou fazer F3 menos F1. E por que F3 menos F1 e não o contrário? Porque como você está querendo achar o módulo, ou seja, você quer achar somente o número, você faz o número maior menos o número menor para não aparecer o valor negativo, tá? Então, 12 menos 4. Então, a força resultante em X, ela será igual a 8 newtons. E agora? Agora eu vou juntar as forças resultantes em Y. Então, força resultante em Y, que é F2 e F4. Vou fazer F2 menos F4 ou F4 menos F2. Eu vou fazer o maior menos o menor. Nesse caso aqui, então, é F2 menos F4, tá? Força resultante, então, vai ser 8 menos 2. A força resultante em Y será igual a 6 newtons. O que eu fiz agora, então? O que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei 4 forças e reduzi elas a 2, tá? O que eu fiz foi reduzir de 4 forças para 2. Uma no eixo X, para qual sentido? Eu juntei F3 com F4, Quem que é maior? F3. Então, se eu junto essas duas, a resultante delas dá horizontalmente para a direita, ok? Então, essa força resultante Fx que eu achei, ela está para cá. Então, essa força resultante em X, ela é horizontal para a direita. Depois eu fui lá e juntei o F2 com o F4. Essa força resultante de 6, ela é vertical para cima ou vertical para baixo? Esse número aqui é maior do que esse, Então, essa força ganha dessa. Se essa força ganha dessa, a força resultante vai estar para cima. Opa! Deixa eu mudar para reta aqui, senão não sai retinho lá não. Aí.
Então, aqui. Aqui vai ter a força resultante em Y. E agora eu vou juntar essas duas forças e calcular uma única força resultante. Essas duas forças estão o que entre si? Elas estão perpendiculares entre si, correto? Quando eu tenho duas forças perpendiculares, como que eu faço? Aplico o teorema de Pitágoras. Aí só para lembrar, não pode ser origem com origem, né? Quando eu trato de vetor, tem que ser origem com extremidade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa força aqui e vou representar ela aqui, ó. Mas Emerson, pode fazer isso? Pode fazer isso. Lembre-se que o vetor é só uma representação. Então eu vou pegar essa força e vou representar ela aqui, tá? Então eu estou apagando essa força aqui, tá? Eu estou tirando ela dali, ó. Eu venho aqui, o que eu estou fazendo é simplesmente tirando ela dali e trazendo ela para cá, tá bom? Bom, tá aqui as duas forças perpendiculares ainda, né? E como que eu acho a força resultante? A força resultante, ela é representada por um vetor que começa na origem de um e termina na extremidade do outro. Então, aqui eu vou ter a força resultante. Quanto que vale esse cara? Vale 6 newtons. Quanto que vale esse cara? Vale 8 newtons. Como que eu faço para achar a força resultante? Teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ou tem outro jeito de fazer, né? 6 é 3 vezes 2. 8 é 4 vezes 2. O que eu falei com vocês lá em vetores sobre o teorema de Pitágoras? 3, 4, 5. Então, se aqui é 3 vezes 2 e aqui é 4 vezes 2, aqui vai ser 5 vezes 2. Ou seja, a força resultante ela será de 10 newtons, porque 2 vezes 5 dá 10, ok? Emerson, eu não consigo fazer assim, então você faz assim. 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, 36 mais 64, desculpa, dá 100. Tem um quadrado aqui, o quadrado ele vem para cá como raiz, raiz quadrada de 100 é 10. Então a força resultante 10 newtons. Ok? A mesma que eu achei aqui fazendo um macetezinho 3, 4, 5, tá vendo? Bom, uma questão de aplicação da primeira lei de Newton. Lembra o que a primeira lei de Newton fala pra gente? O que a primeira lei fala? Ela fala que se a força resultante sobre um corpo for zero, ou ele está parado, equilíbrio estático, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, que significa equilíbrio dinâmico. Vamos ler lá em cima? Nas figuras abaixo, 1, 2 e 3, as forças que agem sobre as partículas têm todos o mesmo valor. As partículas estão todas em movimento. Qual delas está em movimento retilíneo uniforme? Para estar em MRU é necessário que a força resultante seja zero, né? Aqui na figura 1, tem como... esse vetor aqui, gente, está representando força, tá? É como se você tivesse aqui F, aqui como tem duas, é F1 e F2, aqui também tem duas, então uma é F1, a outra é F2, ok? Aí, em qual dessas três figuras prevalece ou se aplica isso aqui?
Para ser movimento retilíneo uniforme, a força resultante tem que ser 0. Em que figura isso aqui pode estar acontecendo? Tem como aqui em A a força resultante ser 0? Veja bem, o conceito de força resultante é você fazer a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. F1, juntar com F2, juntar com F3, né? Juntar com F4 e assim sucessivamente até a força infinita lá, se houver. Então, força resultante é juntar forças. Se essa força aqui valer 10, todas elas valem 10. Ó, estou colocando aqui só um número para poder exemplificar. Como falou que todas são iguais, vamos considerar que todas elas têm 10 newtons, tá? Tem como dar 0 aqui? Não tem, só tem uma força. Como é que eu vou juntar uma força com ela mesma e dar 0? Não tem jeito, né? Então, aqui não dá 0. Então, aqui não é MRU. Aqui tem como dar 0? Tem. Porque se eu tenho uma força para a direita e outra para a esquerda, se eu for calcular a força resultante ali, na figura 2, né? Na figura 2, o que vai acontecer? Eu vou fazer F1 menos F2, né? Porque estão em sentidos opostos. Se essa vale 10 e essa vale 10, 10 menos 10 dá 0. Aqui, nessa aqui, a força resultante está dando 0. Beleza. Então, aqui, essa partícula B estaria em movimento retilíneo uniforme. Aqui tem como dar 0? Não tem como dar 0. Acabei de resolver um exercício ali, né? São perpendiculares, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Não tem como você aplicar o teorema de Pitágoras e dar 0. Tem não, Emerson? Tem não. Porque o teorema de Pitágoras, ele fala da relação da hipotenusa com os catetos. Ora, se você calcula a hipotenusa dá 0, significa que não tem triângulo, né? Ou seja, não tem nem esse cara, nem esse. Então, não tem como você aplicar o teorema de Pitágoras e dar 0. Então, a única opção aqui de MRU é a figura 2, tá? Então, é esse raciocínio que eu tenho. Como na figura 2, a força resultante é 0, ela está em MRU, tá? É dessa forma que nós vamos aplicar a primeira lei, ok? Questão 3 está dizendo o seguinte: determine a aceleração de um bloco de massa 2 kg e que desliza num plano horizontal sem atrito. Então, imagina que esse bloco aqui, ele está em cima de duas rodinhas, tá? Quando falar em atrito, imagina que ele não está encostado no chão assim, que ele tem duas rodinhas aqui. Então, o atrito não está atrapalhando o movimento dele, ok? Bom, pediu para achar o valor da aceleração. A primeira lei, o que a primeira lei fala? A primeira lei, e eu vou lembrar isso sempre, a primeira lei fala que se força resultante for 0, ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. O que fala a segunda lei? A segunda lei fala que se a força resultante for diferente de 0, obrigatoriamente o corpo tem aceleração. O que o exercício pediu para achar? Aceleração. O que eu tenho aqui? Duas forças. Então, existe força resultante, dá diferente de 0, né? Porque uma é 10 e a outra é 4, então dá diferente de 0, então tem aceleração. Como que eu vou calcular essa aceleração? Segundo a lei de Newton, a expressão matemática fala que força resultante é massa vezes aceleração. Como que eu vou calcular a força resultante aqui? Eu vou fazer separado. Se você quiser fazer lá, né, já fazer aqui, tudo bem. Mas eu vou fazer separado. Ó, força resultante ali tem F e F', tá vendo? Como que eu vou juntar essas duas forças? Eu vou somar, subtrair, Pitágoras ou lei dos cossenos. Elas estão na mesma direção, mas sentidos opostos. Então eu vou subtrair, né? F
menos F'. Então, a força resultante vai ser 10 menos 4, força resultante, igual a 6 newtons. Né? Pronto, vou substituir aqui. Deixa eu trocar a cor do meu pincel, já para azul. Ó, então, quanto que vale a força resultante? Calculei ali, vale 6. Quanto que vale a massa? A massa está aqui, ó, 2 quilos. Quanto que vai valer a aceleração é o que eu quero saber. 2 está multiplicando, passa dividindo. E a aceleração será de 3 metros por segundo ao quadrado. Facinho, né? Segundo a lei de Newton, é simples de fazer. Questão 4. Submete-se um corpo de massa igual a 5.000 kg à ação de uma força resultante que, a partir do repouso, lhe imprime uma velocidade de 72 km por hora ao longo de 40 segundos. Determine a intensidade da força. Olha só, o que eu falei com vocês que a definição de força? Força é a interação que altera a velocidade do corpo ou a direção dele, né? Se o corpo estiver parado, coloca ele em movimento. Se o corpo estiver em movimento, ele pode desacelerar o corpo, ele pode fazer com que ele curve, né? Então, aqui, esse exercício é uma aplicação direta da definição. Força é a interação entre dois ou mais corpos capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Como que eu altero o estado de repouso? Colocando o corpo para se movimentar, que é essa situação aqui. Então, o que eu tenho é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma superfície, tá? Tenho aqui uma superfície. Deixa só eu dar uma coloridinha nele. Eu tenho aqui uma superfície, ok? E eu vou colocar um corpo ali, tá? Vou pegar um corpo. Esse corpo está inicialmente em repouso. Eu vou colocar aqui uma caixa, tá? Vou botar duas rodinhas nele para vocês entenderem direitinho que não existe atrito, tá? Não tem ninguém atrapalhando o movimento dele, ó. Vou colocar aqui duas rodinhas, tá bom? Aí o que o exercício está dizendo, ó? A partir do repouso. Então, nessa posição aqui, que eu vou chamar de A, ele estava parado. E aí, alguém começa a interagir com esse corpo. Começa a exercer sobre ele uma força. No meu caso aqui, uma força horizontal para a esquerda. O que acontece? Se eu começo a empurrar, ele vai começar a aumentar a velocidade, né? O que o exercício está me dizendo aqui é o seguinte, que ele vai passar por uma posição B qualquer, e aí eu que estou dando o nome de B, né? Mas olha aqui, ó. Submete-se um corpo de 5.000 kg à ação de uma força constante que parte do repouso e lhe imprime uma velocidade de 72 km por hora. Isso aqui é 20 metros por segundo. Quem não lembra lá de cinemática, divide por 3,6, passa para metros por segundo, tá? Então, 72 divide por 3,6 dá 20. Então, lhe imprime uma velocidade de 20 metros por segundo ao final dos 40 segundos. De 40 segundos. Então, eu fiz essa força após um tempo de 40 segundos. Esse mesmo bloquinho, deixa eu fazer ele lá, esse mesmo bloquinho chegará aqui com uma velocidade, deixa eu botar a rodinha lá, ele chegará aqui com uma velocidade de 20 metros por segundo. E o exercício quer saber o valor dessa força aqui, ó. Como que eu vou fazer para achar o valor dessa força? Olha, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa
vezes a aceleração. Então, só tem essa força atuando sobre ele, né? Porque as outras forças eu ainda não expliquei para vocês. Existem outras forças aqui, mas vamos fazer de conta que a gente... Na verdade, fazer de conta não, né? Vocês ainda não viram, porque eu ainda não expliquei essas forças. Mas tem força peso, tem normal, tem um monte de força aqui. Mas na direção do movimento... Bom, qual que vai ser a força resultante? Só tem uma força atuando no corpo aqui, pelo menos na direção do movimento. Tem outras forças que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui, ó, na direção do movimento, que é horizontal, só tem essa força atuando. Então, a força resultante é F. Tá? É F. A massa, o exercício me deu aqui, ó. Aqui está a massa, tá vendo? 5.000 quilos. Ok, vou substituir aqui. 5.000. Só que para calcular o valor dessa força ficou faltando quem? A aceleração. O exercício não me deu aceleração, mas ele me disse que o corpo partiu do repouso e atingiu a velocidade de 20 metros por segundo no intervalo de tempo de 40 segundos. E com essas informações, será que eu consigo calcular a aceleração? Consigo. É só perguntar para a vovó atrás do toco, porque ela estava lá calculando a aceleração para a gente. Qual é a velocidade final dela? 20. Qual é a inicial? 0. Já vou fazer assim, isso é 0. A aceleração eu quero saber quanto tempo? 40. 40 passa para cá dividindo, 20 dividido por 40 é igual à aceleração. Simplifica um zero em cima e um zero embaixo. A aceleração vai ser 2 dividido por 4, que dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. E, Emerson, eu vou ter que lembrar daquelas equações todas? Vai, porque a dinâmica estuda as causas do movimento. Então, primeiro a gente estuda o movimento, agora nós vamos estudar as causas. Quem é que está causando essa aceleração? Essa força aqui, né? Então, a aceleração é 0,5, e aí você faz 5.000 vezes 0,5, que vai dar 2.500. 2.500 o quê? Qual a unidade da força? Newtons. Então, a força de 2.500 newtons é que fez esse corpo de 5.000 quilos acelerar do repouso até 20 metros por segundo. Ok? Exercício número 5. O exercício número 5 está dizendo o seguinte. Considere as frases. Numa luta de boxe, a luva de um dos lutadores atinge o rosto do outro oponente. O seu rosto provoca dores na mão de quem aplicou o soco. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui a fotografia do que está falando a primeira questão ali, tá bom? Então, olha o que ele está dizendo. Numa luta de boxe, a luva do boxeador atinge o rosto do seu pobre oponente. E lá está dizendo, e o rosto dele provoca dores na mão de quem aplicou. Então, esse cara dá o soco, e ali está dizendo que esse cara aqui provoca dor na mão. Isso é verdade? É verdade. Lógico que não, Emerson. Tanto é que olha a cara dele de dor. É ele que vai cair no chão? Sim. Mas o que a terceira lei de Newton diz pra gente? A terceira lei de Newton, ela fala que a toda ação, então, ó, esse boxeador está exercendo uma força de ação, tá? Ele está exercendo uma força de ação. E o que a terceira lei de Newton fala? Que quando você aplica a força em um corpo, esse corpo ele reage e ele exerce uma força no sentido oposto, que seria a força de reação.
Porque a terceira lei de Newton fala que a toda ação corresponde a uma reação. Então, se eu dou um soco com uma força de 30 kgf, 30 kg força, então, se essa força é de 30, essa força vai ser de 30 também, tá? Então, a força que ele está fazendo para cá é igual à força que está sendo feita para cá. Mas Emerson, é ele que vai desmaiar e não ele? Sim, ele vai desmaiar porque essa região do corpo aqui, ela é muito mais frágil do que a mão. Além disso, a mão está protegida, né? A luva tem uma almofada e a mão, ela é muito mais resistente. Quando você bate na cabeça de uma pessoa, o cérebro da pessoa, ele chacoalha. Nele chacoalhar, dá chute. A pessoa desliga. Então, quando a pessoa toma um soco, você está assistindo um filme que tem boxe, né? Ou quando você vê uma luta, por exemplo, que quando a pessoa toma uma pancada na cabeça, ela cai desmaiada por causa do cérebro. O cérebro ele começa a chacoalhar aqui e aí desliga, tá? Então, o fato dele desmaiar não é porque essa força aqui é maior do que essa, elas são iguais, mas é porque são estruturas diferentes. A nossa mão, ela tem uma estrutura muito mais resistente do que aqui. E outra coisa, né? Esses caras, eles treinam, fazem flexão de braço com a mão fechada, exatamente para fortalecer os ossos, né? E não tem como você fazer isso aqui, né? Então, quando você toma um soco, seu cérebro fica fazendo isso aqui, ó, né? E é por isso que a pessoa desmaia, tá certo? Então, mas as forças são iguais. A força de ação é igual à força de reação, tá? E sim, quando você dá um soco, você pode realmente sentir dor na mão. Isso aqui é verdadeiro e isso aqui tem a ver com a terceira lei de Newton, tá? Princípio da ação e reação. Então, a primeira afirmativa tem a ver com a letra C lá embaixo, né? Então, 1C é a primeira sequência, tá? Depois, só para terminar aqui. Provavelmente vocês já assistiram Chaves, né? E eu gosto muito de falar isso porque tem um episódio em que a Chiquinha tá tirando sarro do Kiko, né? Não, porque o Chaves é muito mais forte do que você. Você lembra aquele dia que ele deu um soco no seu nariz e seu nariz começou a sangrar e você saiu chorando? E aí o Kiko, muito espertamente, falou assim: não foi o Chaves que me deu um soco no nariz, foi eu que dei uma narigada na mão dele. Fisicamente falando, o Kiko não está errado, né? Porque se a toda ação corresponde a uma reação, né? Esse cara aqui pode falar assim: não foi ele que bateu na minha mão, foi eu que dei uma narigada na mão dele. Isso não está errado do ponto de vista físico, né? Então o que o Kiko falou no Chaves tem todo sentido físico, tá? Vamos lá para a questão 2, para a afirmativa 2. Certa lei física justifica o uso do cinto de segurança nos veículos. Qual é o objetivo de um cinto de segurança? Bom, aí eu quero mostrar para vocês qual a função do cinto de segurança, né? Isso aqui são testes que são feitos com carros, tá vendo? Ó o corpo das pessoas. Isso aqui, na verdade, são testes em que os carros foram reprovados, porque o cinto de segurança ele não pode deixar isso aqui acontecer, da cabeça bater lá no volante, tá vendo? Para mostrar isso para vocês, eu peguei esse vídeo aqui, ó, que fazem testes de colisão, tá vendo? Olha o que acontece. A cabeça da pessoa, tá vendo? Ela tá indo lá para frente. Se não é o cinto de segurança, o que acontece? O que acontece é que essas pessoas aqui seriam jogadas para fora do para-brisa, tá? Quando não tem o cinto de segurança. Tá vendo? Aqui, elas estariam saindo pela janela ali, entendeu? Então, o objetivo do cinto de segurança é impedir que essas pessoas sejam lançadas para fora do carro.
E por que elas fazem isso? Princípio da inércia. Todo corpo em movimento tende a se manter em movimento. E aí, na hora que o carro bate, na hora que o carro bate aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, na hora que o carro bate, né, as pessoas estão se movimentando para frente, né? E a tendência delas é continuar, só que o carro parou. Então, se não tem o cinto de segurança, essas pessoas são lançadas para frente, porque todo o corpo em movimento tende a se manter em movimento e em linha reta. Então, a justificativa para o cinto de segurança é impedir que os corpos continuem o seu movimento e sejam lançados para fora do carro. A lei física que fala isso é primeira lei de Newton, princípio da inércia. Todo corpo em movimento tende a se manter em movimento. Então, a afirmativa 2 tem a ver com a primeira lei. Então, é letra aqui, né? A segunda afirmativa refere-se à primeira lei, letra A, né? Agora, a última afirmativa: existe uma proporcionalidade entre a força e a aceleração atuante no corpo. Existe. Força resultante é massa vezes aceleração. A força é diretamente proporcional à aceleração. Então, sim, existe uma proporcionalidade e é a segunda lei de Newton. Então, a terceira frase tem a ver com a segunda lei de Newton. Então, aqui é a letra B, né? Então, vamos lá. A letra A se refere à segunda frase, a letra B se refere à terceira frase e a letra C se refere à primeira frase. A2, B3, C1, letra E. Ok? Última questão. É comum em filmes de ficção científica as naves espaciais, mesmo quando longe de qualquer planeta ou estrela, permaneçam com os motores ligados durante todo o tempo do percurso da viagem. Esse fato se justifica porque se os motores forem desligados, a velocidade da nave diminui com o tempo até parar? Se justifica, pois para que qualquer objeto se mova, é necessário a ação de uma força sobre ele. Se justifica, porque se os motores forem desligados, a nave será desviada de forma gradativa de sua rota. Não justifica, pois, uma vez atingida a velocidade de cruzeiro, a nave seguirá o seu destino com velocidade constante. 16. Não se justifica, pois, uma vez colocado em seu rumo, a nave seguirá o seu destino sem desviar da rota. Dê como resposta a soma dos números das afirmações corretas. Então, olha só. Nave espacial, ônibus espacial, foguete, avião, barco, todos eles são aplicações diretas da terceira lei de Newton. Por exemplo, como que esse foguete faz para subir? Para ele poder subir, o que acontece é o seguinte: aqui dentro existem gases, tá? Existe uma substância na fase gasosa, e essa substância na fase gasosa, ela é lançada para baixo com uma certa velocidade. Então, os motores desse foguete, o que ele faz é empurrar esse gás para fora com muita força. Tanta força que é feita aqui que a temperatura do gás ela aumenta e parece que é fogo, porque o gás ele entra no estado que nós chamamos de plasma, que é onde ele emite luz. Então, o que o foguete está fazendo aqui, gente, é exercendo para baixo uma força sobre o gás. E aí, como o foguete empurra o gás para baixo, o que o gás faz? Ele empurra o foguete para cima. Tá? Então,
toda ação corresponde a uma reação. Eu empurro o gás para baixo, o gás me empurra para cima e com isso eu começo a se movimentar. Não é só o foguete que faz assim. Um caça, por exemplo, faz a mesma coisa, tá? O que ele faz? Que você tem aqui uma turbina, que nada mais é do que uma hélice, tá? O que você tem aqui é uma hélice, só que é uma hélice em espiral que fica aqui dentro. Aí o que ele faz? Ele suga o ar aqui na frente, ó. Ele suga o ar aqui. Esse ar, então, ele é comprimido e acelerado em altíssima velocidade. Ele sofre uma aceleração tão grande que ele esquenta e parece que está pegando fogo. Mas, na verdade, é ar que está saindo aqui, tá? Então, o que acontece? O que a turbina do avião faz? Empurra o ar para trás, faz uma força no ar para trás. E o que o ar faz? Ele reage e empurra a turbina para frente, né? E aí o avião começa a se movimentar, o jato começa a se movimentar. O jato é assim, o avião é assim. Se você pegar o jet ski, como que funciona o jet ski? Vou fazer aqui mais ou menos à mão, tá? Não vou colocar figura não. Mas o jet ski, ele funciona mais ou menos assim também, né? Ele funciona mais ou menos assim, ó. Vamos fazer de conta que aqui é onde segura, né? Aqui está o banco. Ele faz o seguinte, ele suga a água aqui por baixo, tá? Então aqui embaixo vai ter uma entrada. Ele suga a água aqui, tá? Ele puxa a água. Aqui dentro tem uma hélice que vai pegar essa água e vai empurrar ela para trás. Eu não sei se vocês já viram, mas tem alguns jet skis que fica aquele monte de água jogando assim, ó. Por quê? Porque ele pega a água e joga a água para trás. Ele empurra a água para trás e a água reage e empurra ele para frente, tá? A aplicação da terceira lei de Newton, ok? Então, quando você vai para o espaço, lá no espaço não tem como você empurrar o ar para trás, porque lá não tem ar. Então, quando você pega um ônibus espacial ou um foguete, ele tem um tanque aonde ele tem o gás aqui dentro. E o que o foguete faz é pegar esse gás e empurrar esse gás para trás em altíssima velocidade, tá? Em altíssima velocidade. Então, ele literalmente fica cuspindo gás aqui para trás, ó, nas suas turbinas. E aí, o que acontece? Como ele empurra o gás para trás, o que o gás vai fazer? Vai empurrar o foguete para frente, o ônibus espacial para frente. Lá não tem ar, lá não tem atrito, né? Significa, até na hora que eu estava explicando eu falei isso, né? Se você pegar um objeto e jogar ele no espaço, ele vai ficar se movimentando pelo resto da vida. Se ele não passar perto de nenhuma estrela, de nenhum planeta, ele vai seguir o caminho dele em linha reta e com velocidade constante, né? Então, se eu estou numa nave espacial e eu estou parado, eu quero começar a andar, aí sim, eu ligo o motor e para poder ela acelerar. Depois que ela chega numa certa velocidade, na velocidade que eu quero, eu posso desligar e ela vai ficar se movimentando sozinha. Porque todo corpo em movimento tende a se manter em movimento em linha reta com velocidade constante. Então, olha só. Primeira afirmativa, se justifica, não há justificativa para poder ficar ligado. Essas três aqui estão erradas, tá? 8, não se justifica, até aí está certo. Pois, uma vez atingida a velocidade de cruzeiro, a nave seguirá até o destino com velocidade constante. Bom, se o destino for em linha reta, sim, né? Eu desligo o motor aqui, ela vai chegar no destino, porque ela vai andar sempre em linha reta. O meu destino só não pode ser, por exemplo, eu estou aqui no ponto A, aí eu acelero a nave aqui, mas o meu destino está aqui. Não tem como, porque ela vai andar em linha reta. Então, se a minha nave está apontada, está embicada lá para o meu destino, atingiu a velocidade de cruzeiro, que é aquela velocidade que eu quero andar, ela vai se manter até chegar lá. Então, esse 8 tem lógica, né? Mas você falou que tem que estar em linha reta. Sim, mas é uma possibilidade. Então, o 8 está certo.
Não se justifica, pois uma vez colocada no seu rumo, a nave seguirá até sem desviar da rota. De novo, tá vendo? De novo. Não se desviar da rota. Sim, se ela não passar perto de nenhum planeta, de nenhuma estrela, porque aí ela sofre ação gravitacional e aí ela vai curvar. Então, se ela não passar perto de nada, sim, o 16 também está certo. É uma possibilidade, tá? Então, tanto o 8 quanto o 16 são possibilidades, né? É uma possibilidade aqui e é uma possibilidade aqui. Tem ressalvas, né? Não pode passar perto de nenhum planeta, não é isso? E não pode passar perto de nenhum planeta. Mas são possibilidades corretas. Isso justifica pela terceira lei de Newton, tá bom?